Wagner Ebert, da Universidade de Passo Fundo, apresentará no workshop de Cultura Digital na Educação a fala sobre o potencial educativo do game eletrônico. Ok, então, obrigado, Guta. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre os games e o potencial educativo deles, mas a minha ideia é fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Como eu não gosto muito de ficar falando o tempo todo e a gente tem as nossas limitações aqui dessa situação, da videogravação e tal, não é mais uma atividade presencial, a minha ideia é dividir esse momento em duas atividades. A minha fala sobre as teorias, sobre as minhas pesquisas relacionadas aos games, mas também falar um pouquinho sobre as experiências, o que eu já desenvolvi na sala de aula, mas fazer uma atividade que vocês possam participar também durante a minha fala. Como é que isso vai funcionar? Vou iniciar contando uma história agora, tá? A história do vírus Nullis, o vírus do desinteresse. Esse vírus ele tem atacado principalmente as escolas, mas todos os setores da sociedade, todas as pessoas envolvidas, desde os estudantes, professores, todas as pessoas. E ele faz com que as pessoas percam o interesse por estudar, por aprender, pelo conhecimento em si. E a nossa ideia é enfrentar esse vilão. Para isso, tenho aqui 5 personagens que vocês podem escolher. Cada personagem tem uma característica, tem um superpoder que vai ajudar a combater o vilão no final da nossa história. Como é que vocês vão poder evoluir esse personagem? Durante a minha fala, vão surgir algumas perguntas para que vocês respondam e os acertos vão somar ponto na evolução desse personagem lá no final. A tela da pergunta vai aparecer assim, eu vou ler ela, ler as opções e vocês vão ter 30 segundos para escolher qual é a resposta correta. Sugiro que vocês usem ou um papel e caneta para anotar as respostas, ou anotar em algum arquivo do computador, ou mesmo do celular. Mas registrem as respostas de vocês para a gente poder contar lá no final a pontuação. Aí, temos os 5 personagens, então, para que vocês escolham o seu personagem. Anotem aí no local onde vocês escolheram o nome dele e o poder que ele tem. Quem acha que é mais fácil vencer esse vilão com a criatividade, pode escolher o Smurf. Quem acha que a gente pode vencer usando a força, pode escolher o Mestre Yoda. Agora, quem quer ser mais rápido do que o Nullis, escolhe o Mario. Quem é mais curioso e acha que essa é a melhor estratégia, escolhe o Garfield. Agora, quem acha que a melhor ferramenta é a inteligência, pode escolher a Velma. Antes de iniciar a falar dos games, então, vou fazer uma rápida apresentação pessoal. Quem sou eu, então? Na questão da minha formação, tá? Sempre gosto de salientar que eu fiz o curso normal, o magistério, portanto, eu sou professor, mas depois disso eu escolhi outros caminhos. Eu fui para o curso de Publicidade e Propaganda, depois para o mestrado em Letras e atualmente para o doutorado em Educação. Na questão da atuação, já trabalhei como professor e monitor de informática. Nessas oportunidades, trabalhei também com oficinas de audiovisual, com cinema, com fotografia, com rádio escolar. E, o mais recente, então, atuei como professor dos anos iniciais do ensino fundamental. Em 2020, estou atuando como professor de arte do 6º ao 9º ano e como professor de português do 6º ano. Também sou vice-diretor e coordenador pedagógico na escola onde eu atuo, aqui em Chapada. E também trabalho na comunicação em 2 disciplinas da pós-graduação do CESORG. Bom, mas vamos falar sobre os games, então. E a gente não pode falar sobre games sem citar o Huizinga, que é um estudioso sobre os jogos, sobre o lúdico. E ele diz o seguinte, que o jogo ele faz parte da vida, faz parte da existência, mesmo antes da cultura.
e que não são só os seres humanos que jogam. Mesmo os animais fazem brincadeiras com certas normas, com um certo simbolismo próximo ao nosso ato de jogar. E ele traz algumas características gerais do jogo, que o jogo precisa ter liberdade, ou seja, a pessoa escolhe participar, ele tem uma ordem para os acontecimentos, ele tem normas que os jogadores precisam cumprir dentro do jogo. Mas e aí? Como utilizar os jogos na educação? Para falar sobre esse item especificadamente, tenho 3 autores que eu gosto bastante. A Jane McGonigal, o Steven Johnson e o James Foggy. Mas antes disso, a primeira pergunta. Os jogos fazem parte da cultura humana e são uma atividade realizada apenas pelos seres humanos. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, marca na folha a letra A. Quem acha que é falso, anota a letra B. Tempo acabando. E vamos à resposta. É falso, né? Os jogos não são uma atividade apenas realizada por humanos, né? Mesmo os animais jogam conforme indica o Izinga. Quem acertou, marca um certinho, escreve certo do lado da sua resposta. Quem errou, faz o mesmo, então, coloca um X ou errado. Seguindo, a Jane McGonigal, ela, nesse livro, A Realidade em Jogo, ela coloca que o nosso mundo ele tem alguns defeitos e que os jogos eles podem auxiliar a resolver essa situação. O que é que ela fala, então, sobre os jogos? O que eles oferecem? Eles oferecem desafios emocionantes, motivação e a maximização do potencial do jogador. Ou seja, por meio desses desafios que envolvem o jogador pela emoção, eles já estão motivando ele a participar, a continuar jogando. E os desafios, por serem mais difíceis a cada fase, acabam maximizando aquelas habilidades que o jogador tem e aquelas que ele tem assim com menos facilidade, digamos assim. E quais são as características dos jogos, segundo essa autora? Todo jogo tem metas e objetivos que o jogador precisa cumprir, tem normas que fazem o jogo funcionar, tem um sistema de feedback, que é a forma como o jogo vai responder para o jogador se ele está indo bem, se ele não está indo bem, e é o que faz com que ele possa passar de fase. E tem uma participação voluntária. O jogador escolhe jogar aquele jogo. Ele não é obrigado a fazer aquela atividade. Ele escolheu estar ali. E ela traz também algumas informações bem curiosas. 69% dos chefes de famílias jogam. 97% de todos os jovens são jogadores. E de todos os jogadores, 40% são mulheres. Ainda, 1/4 dos jogadores tem mais de 50 anos. E o jogador médio, a idade média do jogador é 35 anos, sendo que ele já passou 12 anos da vida dele jogando. E o que é que os jogos podem ensinar a essa pessoa, a quem joga? Eles podem ensinar sobre as suas forças e as suas fraquezas, podem ensinar sobre as fontes de motivação, o que é que a pessoa gosta, o que faz ela em busca daquelas informações, sobre a origem da sua felicidade, ou, resumindo, é uma forma de ensinar autoconhecimento. E o erro? O que é que a autora coloca sobre o erro? Ela compara na escola e nos games. Na escola, a gente tem uma situação. Errou, tem castigo, é reprovação. O erro é visto como algo ruim. Enquanto que nos games, é uma nova chance. O erro é uma forma de motivação que vai fazer com que o jogador tente novamente, e é um aprendizado, porque ele não vai mais fazer aquela atividade do mesmo jeito. Se deu errado, ele vai tentar de novo, mas fazendo diferente. Por isso é um fracasso divertido.
Ou, nas palavras da autora, a vitória tende a pôr fim à diversão. Mas e o fracasso? Ele faz a diversão continuar. Segunda pergunta do nosso desafio. Qual dos elementos abaixo não é uma característica dos jogos segundo Jane McGonigal? A. Metas e objetivos. B. Desafios e vilões. Ou C. Sistema de feedback. Repetindo, qual não é uma característica dos jogos segundo essa autora? Mais alguns segundos. Fim do tempo. Vamos ver a resposta. B, né? Desafios e vilões. A autora não cita em nenhum momento esse item como sendo uma característica dos jogos. Próximo autor, então, o Steven Johnson, no Tudo que é Ruim é Bom para Você. Ele vai falar um pouquinho sobre como essas mídias, os games, a TV, podem contribuir para a nossa vida, para nos tornar mais inteligentes. E ele coloca, inicialmente, o foco nas recompensas. Como é que a gente tem as recompensas no mundo real e no mundo dos games? No mundo real, é difícil conseguir uma recompensa. É só a gente pensar na questão do dinheiro, que a gente precisa trabalhar para conseguir. E muitas recompensas acabam gerando vícios. Agora, nos games, as recompensas estão por toda parte. E há aquelas recompensas adiadas. Ou seja, o jogador precisa coletar itens, cumprir atividades e coletando coisas para lá, em determinado momento, conseguir determinada recompensa. E aí ele traz uma informação bem importante. A primeira e a última coisa que se deve dizer sobre a experiência de jogar os videogames atuais é que os jogos são terrivelmente, às vezes, enlouquecedoramente difíceis. Isso a gente não lembra. A gente pensa que o jogo é um passatempo, que é algo lúdico, que é uma diversão, mas não que é complexo, não que é difícil. E, na verdade, exige muito do jogador. E ele fala também da questão da comparação dos games com a leitora. Ele diz: até mesmo o mais ávido dos leitores vai acabar passando parte do seu tempo com outras mídias, games, televisão, cinema, internet. E essas outras formas de cultura têm virtudes intelectuais ou cognitivas próprias, e que são diferentes das recompensas da leitura, mas comparáveis a elas. O que é que ele quer dizer com isso? Cada mídia vai ajudar de alguma forma. A gente não pode comparar os games com a leitura, com a TV. Óbvio que nem todo conteúdo é bom. Isso precisa ser observado. Mas cada mídia tem algo a contribuir. E aí ele coloca o foco dele na questão de quem vai produzir um jogo, quem vai construir um game. Ele diz que esse jogo não pode ser muito fácil, porque aí não vai motivar o jogador a continuar nesse jogo, nem muito difícil, porque se ele não tem esperança de vencer, ele vai desistir também. E isso também serve na hora que a gente vai escolher um jogo para levar para a sala de aula ou para as nossas atividades. Não pode nem ser muito fácil, nem muito difícil. O jogo, ele precisa evoluir com o jogador. A cada fase, ele vai se tornando mais difícil, porque o jogador vai melhorando as suas habilidades. Pergunta: de acordo com Steven Johnson, as pessoas se esquecem de que os jogos são A. fáceis, B. divertidos ou C. difíceis. Segundo o autor que a gente conversou agora, as pessoas se esquecem do quê? Terminando o tempo. Vamos ver a resposta, então. Difíceis, né? O autor diz que as pessoas não lembram que os jogos são terrivelmente, às vezes enlouquecedoramente difíceis, que o foco sempre está de que é um passatempo, é uma questão muito lúdica. E, na verdade, nem sempre é isso, né? Então, James Polgy é um pesquisador muito importante nessa área da aprendizagem dos games, e ele traz diversas informações nessa obra aqui. Ele também conceitua assim, algumas características dos jogos. Para esse autor, os jogos são
longos, são difíceis, são complexos, mas apesar de tudo isso, eles ainda divertem. Ou seja, o foco desse autor não está na questão lúdica, está em todas as estratégias envolvidas pelo jogador no ato de jogar. E quanto à aprendizagem, esse autor afirma que os jogos eles podem promover a curiosidade, a criatividade, a aceitação do erro e a evolução, como disse o Johnson na outra obra, né? Em relação à aceitação do erro, é importante a gente lembrar a questão, refletir um pouquinho na questão da escola, né? Como é que será que o erro é visto na escola? Será que tem essa aceitação do erro nos jogos? É diferente, algo a se pensar. E o autor traz 16 princípios de aprendizagem, sendo o primeiro deles a questão da identidade, construção de identidades, o estímulo ao comprometimento, ou seja, o jogador vai construir a identidade dele naquele jogo, ele vai se sentir estimulado a participar das coisas que acontecem no jogo. Segundo item, a interação. Então, o jogo só funciona a partir da interação do jogador. Se não tiver alguém lá para fazer as atividades, o jogo não avança, não acontece. Terceiro, então, é a produção. O jogador não é só um leitor, mas ele é também um escritor. Ele vai poder produzir coisas a partir do jogo ou mesmo dentro do jogo a partir das ações dele. 4. Assumindo riscos. A partir do momento em que o jogo permite a opção salvar, o jogador não precisa mais voltar ao início, isso faz com que ele possa assumir riscos. Ele não vai perder tudo. Ele não vai começar do zero. Ele vai começar um pouquinho atrás. Então, ele consegue assumir o risco. 5, né? Personalização. O jogador pode customizar algumas partes do jogo. Nem tudo precisa ser igual para todo mundo. Ele pode escolher algumas partes e tornar o jogo mais específico, mais próximo do que ele gosta. 16, o sentido da agência. O que é isso? É algo muito importante. É o sentimento de alguém que pertence a algo. É o fazer parte daquele universo. Não é só o jogar. Ele se sente alguém dentro daquele jogo, alguém daquele universo. 7º, a boa ordenação dos problemas, ou seja, a questão da evolução de novo. O jogo começa mais fácil e vai ficando mais difícil. Os problemas são colocados em escala. 8, desafio e consolidação. O jogador vai construindo as habilidades automáticas e lá adiante o jogo vai questionar essas habilidades. Ou seja, ele vai melhorando até que ele não precisa mais pensar como fazer aquela ação do jogo. Mas em determinado momento, o jogo vai questionar, não, se você já não precisa mais pensar, então vamos fazer diferente. 9, na hora certa ou sob demanda. Tem informações e conteúdos no jogo que o jogador pode utilizar em determinado momento, quando ele precisar, ou ele pode guardar aquela informação, aquele conteúdo, e só utilizar quando ele sentir necessidade, como uma dica, algum objeto especial que vai ajudar ele numa fase mais difícil, por exemplo. 10. Significados situados. Os significados, a partir do jogo, não estão só no texto escrito. Eles existem em todos os elementos do game, desde as imagens, o som e tudo que tiver fora dele também, como outras mídias que porventura existam. 11. Agradavelmente frustrante. De novo, o jogo está no limite das habilidades do jogador. E a intenção é fazer com que essas habilidades evoluam. Então, o jogo sempre está ali fazendo com que esse jogador vá um pouquinho além. 12. Sistema de pensamento. O jogo leva a pessoa a pensar sobre as ações, sobre os eventos, sobre as habilidades que ele precisa para desenvolver as atividades. 13. Explorar, pensar lateralmente, repensar metas. É a ideia de explorar diferentes habilidades para se tornar inteligente. Não só a leitura, não só a escrita, mas tudo que envolve o ato de jogar. 14. Ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído. Personagens que possuem conhecimentos que o jogador não precisa aprender existem pelo jogo.
Então, ele pode consultar esses personagens, esses botões, essas ações, para adquirir aquela informação sem ter que desprender ou aprender coisas novas que você só vai precisar uma vez. 15. Equipes multifuncionais. O jogador ele pode utilizar habilidades de personagens diferentes, ele pode trabalhar em equipe, e isso é fantástico. E a última, então, desempenho antes de competência. O jogador evolui no jogo aprendendo a cada fase. O mais importante é o desempenho dele do que a competência, do que um conhecimento específico naquele momento. Pergunta: o sentido de agência acontece quando o jogador A. joga com outras pessoas, B. se sente parte do jogo, ou C. evolui com as fases do jogo. Repetindo, que o sentido de agência é um dos elementos muito importantes que o James Paul Gee coloca na obra dele. Terminando o tempo. Resposta, então, B, né? O sentido de agência é quando o jogador se sente parte daquele universo. Quando ele faz parte do mundo que ele está jogando, que ele está vivenciando ali naquele game. Bom, terminadas as teorias, quero falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, então, do mestrado, a dissertação que eu desenvolvi lá no mestrado em letras, onde eu investiguei a narrativa transmídia no game Assassin's Creed. De início, o que é uma narrativa transmídia? Tá? Esse objeto eu já venho estudando desde a faculdade, desde o meu TCC lá no curso de publicidade, quando eu investiguei a narrativa transmídia direcionada à comunicação com a geração Z. O foco desse estudo, então, da dissertação foi as inter-relações que compõem a narrativa transmídia, e atualmente no doutorado estou pesquisando as estratégias de leitura que existem na mobilização da narrativa transmídia com os estudantes. Mas o que é essa narrativa transmídia? A gente precisa entender esse conceito a partir dos dois elementos do termo, a narrativa e o transmídia. Narrativa é aquela narrativa oral que foi passada de geração em geração, que virou texto escrito, são as histórias clássicas que permanecem na memória de cada um, que envolvem pela emoção e que a gente conhece inúmeras. A transmídia é a forma como essas histórias, como essas narrativas são contadas, que elas se espalham por diferentes mídias, por diferentes suportes. O Henry Jenkins é considerado o autor que conceituou esse termo, então, nessa obra, Cultura da Convergência, e ele diz algo muito importante, que mais do mesmo não é transmídia. Ou seja, cada suporte precisa contar uma parte diferente dessa história. Se houver o mesmo conteúdo em diferentes mídias, então é cross-mídia, que é o que acontece normalmente quando a gente tem um livro que é passado, que se transforma em um filme. Isso não é transmídia. No transmídia, cada mídia conta uma história nova, segue um personagem, segue algum objeto, algum acontecimento da narrativa anterior. Então, o foco da minha dissertação foi esse jogo, o game Assassin's Creed, que na verdade é uma franquia enorme, que tem muitos elementos, que tem muitas mídias, tem muitos textos, tem muita coisa. E esse game ele conta a história da batalha entre duas facções, a Ordem dos Assassinos e a Ordem dos Templários. Ele segue o personagem Desmond, que por meio de uma máquina revive as memórias de todos os ancestrais dele em diferentes momentos da história. E o objetivo deles é encontrar os pedaços do Éden, que são objetos míticos, são objetos poderosos, criados por uma raça alienígena que, segundo a história da narrativa, criou os seres humanos e que são objetos capazes de controlar toda a raça humana, cada um tendo uma habilidade diferente, um poder diferente. E aí a narrativa do Assassin's Creed ela é contada em diferentes suportes, desde os games, livros, tem vídeos no YouTube, tem conteúdos para baixar,
tem jogos para celular, tem histórias em quadrinhos, aplicativo, e recentemente foi lançado também um filme. Aqui eu tenho todos os elementos que eu analisei, então os games, os livros, os vídeos no YouTube, tem também a história em quadrinhos e os games secundários, digamos assim, que também fazem parte de uma fase desse universo, que seria a fase 1 e a fase 2. Antes de continuar, então, pergunta de novo. Para ser considerado uma narrativa transmídia, não pode haver A, mais do mesmo, B, textos em diferentes suportes, ou C, histórias que emocionam. O que é que vocês acham? Para ser uma narrativa transmídia, o que é que não pode acontecer? Segundos finais. Vamos à resposta. A, mais do mesmo, né? Uma narrativa transmídia não pode ter o mesmo conteúdo em diferentes suportes. Seguindo. Na minha pesquisa, então, para estudar o Assassin's Creed, eu dividi o método em 3 categorias de análise. Análise isolada de cada mídia, de cada obra, análise das interrelações, ou seja, do que existia entre esses diferentes textos, e por último, então, a análise do todo, do conjunto de todas essas mídias. E qual foi a conclusão que eu cheguei na primeira etapa? Eu queria identificar se cada texto, se cada livro, game, filme e demais elementos tinham início, meio e fim. E, sim, cada obra era uma história completa e que podia ser lida de forma isolada, de forma autônoma. E mesmo os games tinham narrativas fantásticas, por sinal. O segundo item, as interrelações, eu identifiquei o tempo, o espaço e os personagens que existiam entre esses diferentes suportes, e todos eles divididos em 2 categorias. Tinha tudo isso, tempo, espaço e personagens, do tempo presente, que se passava em 2012, e do passado, que são os diferentes períodos históricos do game, da narrativa. E além disso, também tem objetos que existem nesses diferentes suportes e que contam essa história, que ajudam na construção dessa narrativa transmídia. Última pergunta. A franquia Assassin's Creed possui textos com início, meio e fim. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? A franquia Assassin's Creed tem textos completos ou não? 10 segundos, para quem não respondeu ainda. E fim do tempo. Sim, né? A franquia Assassin's Creed tem textos completos, tem obras autônomas, com início, meio e fim, e que o leitor pode escolher por onde vai começar. Bom, mas então, quais são as potencialidades do jogo, do game, para a educação? A gente já falou um pouquinho sobre os autores, eu já falei um pouquinho sobre a narrativa transmídia, sobre essas possibilidades de leitura, mas qual é a potencialidade para a educação? Eu elenquei 7 itens para a gente pensar um pouco. E o primeiro, e talvez o mais óbvio, é o ensino de história, porque o Assassin's Creed, esse game em si, mas tem outros que eu sei que também contam histórias nesse sentido, ele apresenta diferentes períodos históricos com uma riqueza fantástica. E não só os períodos, esses locais, mas também ele é baseado em fatos históricos. Tem acontecimentos no game, no livro, que aconteceram realmente e que o jogador pode interagir. Além disso, há personagens históricos nessa narrativa, com quem o jogador pode conversar, pode conhecer, pode interagir. O segundo item, então, que foi o que eu pesquisei mais especificadamente, é a formação de leitores. Tanto a narrativa histórica quanto a narrativa ficcional, elas têm uma importância enorme para a formação de leitores, porque, além disso, os diferentes suportes em que ela foi construída podem envolver diferentes pessoas.
Se eu gosto mais dos games, eu posso conhecer a história pelo game, mas ir para o livro depois. Eu assisti o filme e gostei, então posso conhecer o livro, posso conhecer o game, e assim eu vou formando leitores. E um detalhe, leitores em diferentes suportes. O terceiro item, que também é importante como uma potencialidade para a educação, é a possibilidade de ser um ponto de partida para a produção dos estudantes. Mas não só a produção textual. Uh, Cabe aí qualquer tipo de produção, desde um podcast, alguma atividade de arte, um vídeo, é livre. Tem muita história aí, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer a partir do game nesse sentido. O quarto item, retomando o que o James Paul Gee fala, é o aprendizado com agência. Por meio do jogo, o jogador ele se sente naquele universo. Ele vai caminhar por aquele local, ele vai ver como as pessoas se vestiam, como era a arquitetura do lugar, ele vai vivenciar aquela história. Isso é muito bacana. O 5, o mais óbvio, talvez por ser um jogo, né, o aprendizado divertido, o lúdico, que está envolvido aí. O item 6 é o desenvolvimento de habilidades, e aí tem várias, citei algumas, planejamento, raciocínio lógico, questão de estratégia, mas também os multiletramentos, porque como há diferentes mídias, a game, livro, etc., o leitor pode desenvolver a habilidade de ler esses múltiplos suportes dessa mesma narrativa. E o último, mas não menos importante, na verdade eu acho que é o mais importante, é a autonomia. Eu aprender por conta própria, eu seguir o seu caminho de aprendizagem. Eu acho isso fundamental e é uma potencialidade dos games. Bom, terminada essa parte, coloquei uma fala ainda no sentido do que eu faço em relação aos jogos, aos games na sala de aula, para além do videogame, além do game eletrônico. E eu faço três coisas. Eu trabalho com jogos mentais, com gamificação e também com a estratégia da rotação por estações. Não vou conseguir falar de todos eles agora, e se alguém se interessar e quiser conversar depois, no final tem os meus contatos. Vou citar rapidinho o que eu fiz, uma experiência de gamificação que eu fiz no ano passado. Só para explicar, gamificação não é você levar um jogo para a sala de aula, é você usar os elementos dos jogos em situações que não são jogos. Por exemplo, o dia a dia da sala de aula. E aqui em Chapada, a gente trabalha com as chamadas redes temáticas, que são um método da aprendizagem baseado em projetos. E a minha turma do segundo ano do ensino fundamental ano passado definiu que o que eles queriam estudar era o universo, era o espaço. E aí eu montei a minha rede em cima disso de uma forma gamificada. Eu transformei eles em astronautas e cada um tinha uma identificação, tinha um crachá com um cordão de uma cor. Todo mundo começava com um cordão azul e tinha que cumprir atividades para evoluir dentro desse jogo, dentro dos desafios das aulas. Quem completasse, então, determinados itens, mudava a cor da fita até chegar ao nível máximo, nível alfa. Para isso, então, lá eu montei um caderno deles, um diário de bordo, onde a gente registrava as nossas atividades, e tinha essas duas folhas com adesivos. A cada missão que a gente completava, eles ganhavam adesivos, se tinham participado, se tinham se envolvido nela. E também tinha a folha de evolução deles, como é que estava a habilidade de leitura, escrita, enfim. E eram elementos que faziam eles mudar a cor da fita. Enfim, só para citar isso, uma experiência que eu achei bem bacana, que deu muito certo ano passado. E agora a gente encerra, então, a nossa narrativa aqui do Verus Nolis. Lembrando, então, que a gente tem os 5 personagens, que vocês escolheram um deles, e agora a gente vai ver o quanto vocês conseguiram evoluir esse personagem. A partir da pontuação que vocês fizeram nas 6 perguntas. Quem conseguiu 1 ou 2 pontos, está no nível básico, está no nível inicial. Tem o seu personagem como um aprendiz. Agora, quem tem o seu personagem com 3 ou 4 pontos, já está no nível intermediário, já é o mestre. Agora, quem conseguiu 5 ou 6 pontos, chegou no topo. É um guardião do conhecimento. Ok, a gente evoluiu o nosso personagem para combater o vírus do desinteresse, mas e agora? O que é que a gente pode fazer?
a gente vai terminar a nossa história por aqui, mas eu vou deixar uma sugestão. A partir desse personagem, é possível fazer com que os alunos montem equipes e produzam narrativas contando como seria essa batalha. É possível produzir podcast, uma radionovela, talvez seria uma radionarrativa, acho que fica melhor, contando essa história, ou mesmo produzir um vídeo com eles atuando, encenando esse final dessa história, tá? Algumas sugestões do que a gente poderia fazer a partir desse objeto gamificado que a gente conversou aqui. Deixo de sugestão esses dois itens aqui. A Quest to Learn é uma instituição educacional dos Estados Unidos e é uma escola que trabalha com a metodologia dos games. Tudo que eles fazem é baseado em jogos. E, embaixo, o Logos, a Saga do Conhecimento, foi um desafio que a RBS desenvolveu aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com as escolas públicas e particulares, onde o Verus Nullis, que eu usei nessa apresentação, existia aí nessa narrativa, e as escolas precisavam montar equipes para cumprir missões e vencer esse jogo. Quem se interessar, quem achar bacana, pode acessar, que é bem legal. E por último, eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que posso fazer para utilizar os games na educação? Depois de ouvir essa fala, depois dessa experiência com os games, o que é que você pode fazer pelos teus alunos, pela tua escola, em relação aos games, aprendizagem e todo esse universo da cultura digital? Algo para vocês pensarem. Obrigado pela atenção. Os meus contatos estão aí, o Facebook, o Gmail. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato. Muito obrigado. Wagner, nós que agradecemos, e certamente os nossos colegas professores farão contato, porque você, além de ter trazido a teoria que embasa todo esse potencial que os games têm na educação, você mostrou que é possível fazer esse trabalho, né? Por já ter desenvolvido as tuas aulas a partir da experiência de game ou de gamificação, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer ter participado aqui contigo.